Os moradores do bairro Quilómetro 9A em Viana queixam-se da falta de segurança. Veja, segundo contam, o difícil acesso e a falta de energia elétrica na zona contribuem para o sucesso da criminalidade. Ora, crianças, jovens, adultos, enfim, não escapam da fúria dos marginais. Veja agora. Bairro Quilómetro 9A. Estamos na zona do Coelho, município de Viana, região da cidade onde uma lagoa ganhou o nome do bairro, Lagoa do Coelho. Ou seja, para muitos, Rio Coelho. Na verdade, trata-se de uma bacia de retenção que virou uma autêntica dor de cabeça para quem aqui vive. Mais do que o trânsito caótico, está a dificuldade no acesso ao bairro e o consequente aumento da criminalidade, facilitado também pela falta de luz elétrica. Aqui, a polícia tem sérias dificuldades para realizar qualquer tipo de patrulhamento. Está-se a dar atenção à Lagoa do Coelho, mas a consequência dessa lagoa também é o que a população está a viver dentro do próprio bairro. Os moradores apontam também a falta de iluminação pública como fator que facilita a ação dos bandidos. Conforme está a ver, essa rua está inundada e a polícia não consegue fazer trabalho aqui. Por quê? Porque estamos com falta de energia há um mês. Nós, na outra hora, deixávamos as coisas fora. Não tinha ninguém para vir tirar, mas agora está muito diferente. Muito diferente. Porque há muita bandidagem, nós não podemos ficar à vontade. Dados da Comissão de Moradores dizem que a extensão territorial do bairro é de 60 mil quilómetros quadrados. Localizado no município de Viana, como já dissemos, 82 mil famílias vivem nesta zona. A estimativa populacional é de mais de 400 mil pessoas e para combater a criminalidade existem 2 postos policiais, segundo a presidente da Comissão de Moradores. Tudo funciona para um bem comum. É assim, as estradas estão inundadas. O polícia não é fácil entrar, porque mesmo eu se entro, é necessário ter muita coragem, amor próprio, porque eu estou a pisar em águas que não é normal pisar. Águas que trazem doenças. Com as ruas completamente inundadas, é difícil para a polícia, porque é um ser humano também, para entrar e ir atuar como os bandidos, sem saber onde está a pisar. As cantinas são, segundo os moradores, a preferência dos marginais. Como ganham já está mal aqui, eles aproveitam romper melhor daqui das cantinas. O jovem que a ouviu não quer ser identificado porque teme por uma represália. Diz estar a ser difícil manter o sustento da sua família, que vem do negócio desenvolvido na cantina. Já sofreu várias tentativas de assaltos. A sorte uma vez, vamos recolher um pouco do nosso pão, uma vez para nós comer. Quando podemos engrandecer nossas atividades, então eles vêm fazer seus assaltos. Testemunhos de vítimas do crime é o que não falta no bairro Quilómetro 9A. Este jovem, por exemplo, conta que sofreu um assalto por alguém que trajava um uniforme da Polícia Nacional. Veja só. Eu me desmontaram, me mandaram tirar a calça, mas eu conheci o moço, eu fui dar queixa na esquadra, eu mesmo que estou aqui. Segundo ele, graças à intervenção da polícia, conseguiu ter de volta os seus pertences. Eu me senti satisfeito pelo trabalho da nossa polícia. Me senti muito satisfeito porque conseguiram, conforme eu fiz a queixa, o delinquente foi preso e devolveu o meu e-mail. E isso eu senti muito satisfeito, senti que a polícia, quando as pessoas vão dar queixa de coração e na hora de momento a polícia trabalha, quando a pessoa demora um pouco para dar queixa, então também a nossa polícia também atrasa em fazer o trabalho. Esta senhora só não viu invadida a sua residência porque vive com sobrinhos efetivos do Exército.
Os bandidos por cima do meu teto. Eu a pedir socorro da polícia. A polícia de Viana não é esta polícia que agora está nesta unidade, mas a polícia que estava nesta unidade daqui do Grafanil já responderam: a senhora vai para a vila. Eu disse: os bandidos estão dentro de minha casa, como é que eu saio fora para ir até a vila? E não fizeram mesmo nada. Eu tive que ligar para os meus genros, que são da unidade do Quicolo, são da unidade de outros bairros. Chegaram primeiro que esta polícia daqui. Quando essa polícia chegou em minha casa, já outra polícia já me tinha socorrido. Diante do drama que se vive na zona, quem diz estar de mãos atadas é a presidente da Comissão de Moradores. Eu hoje, quando vocês ligaram para mim e disseram que estavam a tratar da delinquência, quer dizer, foi um alívio para mim, porque eu estou a viver praticamente este fardo sozinha, e que não é normal, porque não é direito eu levar este fardo sozinha. É necessário que quem de direito venha. O Coelho é uma chamada de atenção muito grande para todos os dirigentes, para poder entender o que a população do quilômetro 9 está a viver. Pois é, o grito de socorro dos moradores do bairro Quilômetro 9 a inspetor-chefe Mateus Rodrigues. Qual é o desempenho da Polícia Nacional naquela zona da capital do país? Bom, Wilson, as imagens que acabamos de ver trazem-nos um misto de problemas do ponto de vista social da própria população, algumas características geográficas da zona que impedem a mobilidade, quer das pessoas, naturalmente da polícia também, mas também trazem, por exemplo, o depoimento do jovem que falou sobre um bom trabalho feito pela polícia e tocou num aspecto muito importante, que são os mecanismos de aviso, portanto, à polícia. Existem vários mecanismos de aviso e costuma-se dizer tradicionalmente que a polícia chega sempre tarde ou chega sempre depois de tudo acontecer. Mas eu gosto de acrescentar aí nesse termo, em vez da polícia chega sempre tarde, né? Ou seja, em vez da polícia chega sempre depois de tudo acontecer, a polícia chega sempre depois de ser avisada. Portanto, isso é que as pessoas devem fixar isso. Para que a polícia tome conhecimento de um crime, a polícia deve ser avisada, e aí foi possível vislumbrar um exemplo claro de a polícia ter sido avisada oportunamente e, portanto, também ter havido uma resposta oportuna por parte da polícia. Dizer que Quilômetro 9, Viana, enquadra-se nas áreas do ponto de vista de segurança pública que mais preocupam a direção do Comando Provincial de Luanda e para as quais temos direcionado a maior parte das nossas ações, quer no domínio da segurança pública em geral e quer nas operações cirúrgicas direcionadas quer para a recuperação de meios roubados, para a retirada de armas de fogo das mãos dos marginais, e também vêm sendo realizadas algumas reuniões com as comunidades, mas desde já, sempre que há um grito da população, portanto uma denúncia pública, nós devemos agradecer, tomar a peito aquilo que são as preocupações que nos são colocadas e trabalhar cada vez mais e melhor em prol da segurança pública desta comunidade. Exatamente. Muito obrigado, inspetor-chefe. Doutor Euclides Bilingo, quem semeia terror entre a população tem como fim a privação da sua liberdade, pois não? Pelo menos é uma consequência lógica, porque nós não podemos exercer a nossa liberdade se estivermos conscientes ou propensos ao risco de perdermos as vidas, por exemplo, sempre que pusermos os pés para fora das nossas casas. Há muitas... Será por isso que se diz também que o crime de alguma forma não compensa? E não compensa, não só por isso, como pela forma como os criminosos terminam, grosso modo, digamos. Não é uma tendência, não é a régua esquadro, mas tendencialmente os criminosos não terminam mesmo bem. Não terminam bem. E Fala isto por ser uma pessoa com experiência no ramo de direito? Também, mas a vida em si, a vida prática em si, a convivência na vida social leva-nos a concluir de forma inequívoca de que isto seja efetivamente um dado irrefutável. E agora, quanto às soluções jurídicas, por exemplo,
em relação às atividades desviantes, as atividades criminosas até, mais do que desviantes, são atitudes realmente criminosas. Nós hoje temos a Lei 25/15, que é a Lei das Medidas Cautelares, e por isso os meliantes, uma vez identificados, não deve ser muito difícil pela quantidade, digamos, de pessoas envolvidas nisso, não é muito difícil a identificação de alguns ou de um grande número, mas podem ficar desde já sujeitos a várias medidas previstas na já citada Lei 25/15, e essas medidas podem variar entre as quais temos o termo de identidade e residência, temos a liberdade de socoação, temos até mesmo a prisão preventiva nos casos em que a lei assim estabelece. As instituições funcionam e o crime não compensa mesmo. O crime não compensa. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, qual deve ser o papel das comissões de moradores no combate à criminalidade? As comissões de moradores têm um papel central na colaboração com as autoridades do Estado, nomeadamente com as administrações das suas circunscrições e com a Polícia Nacional, por um lado, mas também, por outro lado, podem e devem fazer, promover ações formativas, ações de sensibilização junto da comunidade, no sentido, por exemplo, de reforçarem a cultura jurídica, a cultura da vigilância, a cultura da denúncia e também reforçarem os aspectos educativos junto das suas próprias famílias. O problema que se passa é a tal questão, às vezes, da cultura da denúncia, que em muitos casos ainda é pobre. É pobre, exato. À medida que isso for aumentando, à medida que as pessoas forem percebendo que devem contribuir muito positivamente para a sua segurança, que devem colaborar nas ações que o Estado promove para a segurança pública, eu acredito que as comissões de moradores vão ter uma abordagem, porque nós temos aqui um bocado, às vezes, porque do ponto de vista cultural e tal, é o filho da mana fulana, se eu queixá-lo, vai preso, depois vamos arranjar problema no bairro. Mas esse mesmo filho da mana fulana, que semeia às vezes o pânico, o medo, o terror, a impossibilidade de circulação depois das 18 horas, e as pessoas estudam à noite, que trabalham. Doutor, então, já tocando nisto, em 20 segundos, eu gostava que passasse uma mensagem aos jovens que, de alguma forma, causam algum terror no próprio bairro onde nasceram, enfim, prejudicando famílias. Qual é a mensagem que se oferece passar a estes jovens? A mensagem não pode ser outra que não seja que abandonem essas práticas, que procurem formar-se estudando, que procurem fazer outra atividade lícita, que frequentem um centro de formação profissional e procurem ganhar a vida de forma honesta, de forma pacífica, de forma a que se adaptem às normas que as sociedades estabelecem para ganhar a vida. E o país conta com todos os seus cidadãos, então esses são nossos filhos que também devem ser levados à razão para que sigam o caminho certo.